Mas se ele, Deus, resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que sua alma quiser, isso fará. Jó 23:13. Da doutrina geral de que Deus tem um plano, que esse plano é invariável e que esse plano certamente será executado e não pode ser frustrado, extraio a mais preciosa doutrina de que na salvação Deus é único. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que sua alma quiser, isso fará. Agora observe, eu me dirijo nesta hora somente a vocês, que são o povo de Deus. Você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração? O Espírito de adoção é dado a você, pelo qual você pode dizer, Abba Pai? Se sim, se aproxime, pois esta verdade é para você. Vem então, meu irmão. Em primeiro lugar, vamos considerar que você está na mente de Deus. Antigamente, minha alma, Ele determinou salvá-la. Seu chamado prova sua eleição, e sua eleição lhe ensina que Deus ordenou tudo para salvá-lo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele tem em sua mente claramente o que ele quer e quem pode impedi-lo. Ele viu você arruinado na queda do seu pai Adão, mas sua mente nunca mudou do seu propósito de salvá-lo. Ele viu você em seu nascimento. Você saiu do útero falando mentiras. Suas loucuras juvenis e desobediência ele viu, mas nunca aquela mente graciosa alterou seus desígnios de amor por você. Então, em sua idade adulta, você mergulhou no vício e no pecado. Cubra, ó escuridão, toda a nossa culpa e deixe a noite escondê-la de nossos próprios olhos para sempre. Embora adicionássemos pecado a pecado e nosso orgulho se tornasse extremamente alto e quente, ainda assim, nós estávamos na sua mente. Como dizem os versos, determinado a salvar, ele observou meu caminho. Quando escravo cego de Satanás, eu brincava com a morte. Por fim, quando chegou a hora feliz, ele veio à nossa porta e bateu e disse, abra para mim. E você se lembra, ó meu irmão, como dissemos, vá embora, ó Jesus. Nós não queremos você, nós desprezamos sua graça, desafiamos seu amor, mas ele estava com uma mente. Ele tinha fixado cada um de nós em sua mente, e nenhuma dureza de coração poderia impedi-lo. Ele havia determinado nos ter como sua esposa, sua noiva, e não aceitaria um não como resposta. Ele disse que nós lhe pertencíamos e perseverou. Ele bateu de novo e você se lembra como abrimos a porta pela metade? Mas então alguma forte tentação veio e nós a fechamos em sua face. E ele disse, abra para mim, minha pomba. Minha cabeça está molhada com orvalho e meus cabelos com as gotas da noite. Ainda assim, trancamos a porta e não deixamos entrar. Mas ele decidiu em sua mente e ninguém pode detê-lo. Ó minha alma, chore agora quando pensa nas muitas convicções que sufoquei, nas muitas ações do seu espírito que rejeitei e nas muitas vezes em que a consciência me pediu para que me arrependesse e me incitou a fugir para ele, mas eu não quis. Daqueles momentos e estações em que as lágrimas de uma mãe se uniam com toda a intercessão do Salvador, mas meu coração era mais duro do que inflexível e menos fácil de ser derretido do que o próprio granito, e eu me recusava a me mexer e não cedia. Mas eu estava em sua mente, e nele não há inconsistência. Ele disse que nos teria e ele teria. Ele havia escrito nossos nomes em seu livro e não o riscaria. Foi seu propósito solene que nós deveríamos ceder na hora que ele desejasse. E ó, aquela hora em que finalmente cedemos pelo seu chamado eficaz. Então ele provou que em todas as nossas andanças ele esteve conosco e nós estávamos em sua mente. E ó, desde então, quão dolorosa a reflexão. Desde então, quantas vezes tu e eu viramos e nos reviramos. Nós nos desviamos e se tivéssemos que lidar com Deus do arminiano, deveríamos estar no inferno ou fora da aliança nesta hora. Eu sei que eu deveria estar na aliança e fora da aliança 100 vezes por dia, se eu tivesse um Deus que me expulsasse toda vez que eu pecasse e depois me restaurasse quando eu me arrependesse. Mas não, apesar de nosso pecado, nossa incredulidade, nossas apostasias, nosso esquecimento dele, nós estávamos em sua mente.
Irmãos, eu sei disso, que embora ainda devamos vagar às vezes, embora em horas escuras você e eu possamos escorregar e cair muitas vezes, sua benignidade não muda. Teu braço forte, ó Deus, nos sustentará. Teu coração amoroso nunca falhará. Tu não desviará o seu amor de nós, nem o fará cessar, ou derramará sobre nós sua ira feroz. Mas tendo começado, tu completarás com triunfo, com a sua graça, tudo o que tu propôs em nossas vidas. Nada o fará mudar de ideia. Que alegria é esta para vocês, crentes? Pois sua mente muda a cada dia, sua experiência varia como o vento, e se a salvação fosse o resultado de qualquer propósito de sua parte, certamente nunca seria efetivada. Mas uma vez que é obra de Deus salvar, e temos provado até agora que Ele é de uma mente única, que nunca muda, nossa fé se deleitará no pensamento de que Ele tem cada um de nós em sua mente até o fim, até que todos, no cume da glória, cantemos aquele propósito fixo e aquele amor imutável que nunca se desviou, até que o último ato de graça fosse triunfantemente alcançado em nossas vidas. Agora, crente, ouça a segunda lição. Quem pode mudar a mente de Deus? Ele é imutável por dentro, Ele é imutável por fora. Quem pode mudá-lo? Essa é uma imagem esplêndida apresentada a nós por Moisés no livro de Números. Os filhos de Israel estavam acampados nas planícies de Moabe, como as árvores de aloés que o Senhor havia plantado e como os cedros junto às águas eram as suas tendas. Silenciosamente e calmamente, eles estavam descansando no vale. O tabernáculo do Senhor no meio deles e a coluna de nuvem estendida sobre eles como um escudo. Mas lá na serra havia dois homens, Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e Balaão, o profeta de Petor. Eles construíram 7 altares e ofereceram 7 novilhos. E Balaque disse a Balaão: Vem, amaldiçoa a Jacó, vem, para que Israel seja destruído. 4 vezes o profeta retomou sua parábola. 4 vezes ele usou seus encantamentos, oferecendo os sacrifícios de Deus nos altares de Baal. 4 vezes ele tentou em vão uma falsa adivinhação e maldição. Mas eu gostaria que você observasse que em cada visão sucessiva a mente de Deus é trazida à tona em caracteres mais profundos. Primeiro, Balaão confessa sua própria impotência. Como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Então, o segundo oráculo traz mais distintamente a bênção divina. Eis que recebi o mandamento de abençoar. E se Deus abençoou, eu não posso reverter isso. Uma terceira tentativa audaciosa encontra uma repulsa ainda mais pesada, pois a maldição foi sufocada e recua sobre si mesmo. Ele diz: Bem-aventurado aquele que te abençoar, e maldito aquele que te amaldiçoar. Mais uma vez, na visão que fecha o quadro, os olhos de Balaão são abertos até que ele tem um vislumbre da estrela que deve sair de Jacó e o cetro que deve subir de Israel com a glória do alvorecer dos últimos dias. Então, mesmo Balaão tem que dizer: não há encantamento contra Jacó, nem maldição ou adivinhação contra Israel. E agora, transfira essa imagem em sua mente para todos os seus inimigos, especialmente para aquele arqui-inimigo do inferno. Ele se apresenta hoje diante de Deus com a lembrança de seus pecados e deseja te amaldiçoar Israel. Mas ele descobriu 100 vezes que não há encantamento contra Jacó, nem maldições contra Israel. Ele levou Davi ao pecado da luxúria e descobriu que Deus não o amaldiçoaria ali, mas o abençoaria com um castigo doloroso e com um profundo arrependimento. Ele levou Pedro ao pecado de negar seu mestre e o negou com juramentos e maldições. Mas o Senhor não o amaldiçoou mesmo ali, mas virou-se e olhou para Pedro, não com um olhar como um relâmpago que poderia estilhaçá-lo, mas com um olhar de amor que o fez chorar amargamente. Ele tem levado você e eu várias vezes à posição da incredulidade e duvidarmos de Deus. Satanás disse: certamente Deus agora vai amaldiçoá-lo. Mas nenhuma vez ele fez isso. Ele feriu, mas o golpe foi cheio de amor. Ele nos disciplinou, mas cheio de graça e amor para conosco. Ele castigou, mas o castigo foi cheio de misericórdia.
ele não nos amaldiçoou, nem o fará. Você não pode mudar a mente de Deus. Então, demônio do inferno, seus encantamentos não podem prosperar, suas acusações não prevalecerão. Mas se Deus resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que sua alma quiser, isso fará. Irmãos, vocês sabem que quando os homens são mudados, eles às vezes são transformados por conselho. Agora, quem pode aconselhar a Deus? Quem aconselhará o Altíssimo a rejeitar aqueles que ele escolheu, os amados do seu seio, ou persuadiu o Salvador a rejeitar a sua esposa ou suas ovelhas? Tal conselho oferecido seria blasfêmia e seria repugnante para a sua alma. Ou então os homens são desviados por súplicas, mas como Deus ouvirá as súplicas do maligno? As orações dos ímpios são uma abominação para o Senhor. Deixe-os orar contra nós, deixe-os implorar ao Senhor para nos amaldiçoar, mas ele tem uma mente, e nenhuma oração vingativa deve mudar o propósito do seu amor. Às vezes, os homens são alterados pelos laços dos relacionamentos. Uma mãe interpõe e o amor cede, mas no nosso caso, quem pode interpor? O Filho unigênito de Deus está tão preocupado com a nossa salvação quanto o seu Pai. E em vez de intervir para mudar, ele, se tal coisa fosse necessário, ainda continuaria a suplicar, a interceder para que o amor e a misericórdia de Deus nunca jamais fossem retirados. Mas é óbvio, isso é totalmente inaceitável e impossível, já que ele e o Pai são um. Como dizem os versos, em meio a todos os nossos pecados, cuidados e aflições, seu Espírito não nos deixará ir. O Senhor não abandonará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprova ao Senhor fazer de você o seu povo. Ele tem uma mente, e quem pode mudá-la? Não sei como é, mas sinto que não posso pregar a partir deste texto como eu gostaria. Mas o texto em si é música para os meus ouvidos. Parece soar como a trombeta marcial da batalha, e minha alma está pronta para a guerra, para a peleja, para a batalha. Parece agora que se vierem provações e problemas, se eu pudesse apenas segurar minha mão sobre este precioso texto, eu riria de todos eles. Quem pode mudar sua mente? Eu gritaria. Quem pode mudá-lo? Vamos, terra e inferno. Vamos, quem pode mudar? Quem pode mudar a mente do Senhor? Vamos, seus problemas turbulentos, suas inúmeras tentações, caluniador e mentiroso que tu és. Quem pode mudar a mente do Senhor? Se ele decidiu salvar, quem pode impedi-lo? E como ele não pode ser mudado, minha alma deve se regozijar e se regozijará com alegria indizível e cheia de glória. Eu gostaria de poder pegar esse texto como uma bomba e jogar ela no meio do exército de céticos, para que esse exército pudesse ser derrotado imediatamente. Pois quando recebemos um texto como este, deve ser o texto que entra em vigor e não nossa explicação. Este é certamente um golpe mortal maravilhoso para nossas dúvidas e medos. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o desviará? O que sua alma quiser, isso fará. E agora, com algumas palavras sobre a última frase, concluirei. O propósito de Deus deve ser realizado. O que sua alma deseja, isso ele faz. Amado, o que a alma de Deus deseja é a salvação, a sua salvação e a minha, se somos seus escolhidos, se ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Bem, isso ele faz. Parte dessa salvação consiste em nossa perfeita santificação. Tivemos uma longa luta contra o pecado inato e até onde podemos julgar, não fizemos muito progresso, pois ainda é o filisteu na terra e ainda os cananeus nos invadem. Nós ainda pecamos e nossos corações ainda têm neles incredulidade e propensão a se afastar do Deus vivo. Você pode pensar que é possível que você nunca fique sem qualquer tendência ao pecado? Não parece um sonho que você esteja sempre sem culpa diante do trono de Deus, sem mancha ou mácula ou ruga ou qualquer coisa assim? Mas será assim, porque essa é a sua vontade. O que o coração de Deus decide, isso ele faz. Ele teria sua esposa sem qualquer contaminação, santa e irrepreensível e sem mácula. Ele teria sua geração escolhida sem nada para estragar sua perfeição. Agora, visto que ele falou e foi feito, ele tem apenas que falar e será feito com você.
Você não pode derrotar seus inimigos, mas ele pode. Você não pode vencer seus pecados que o assediam, mas ele pode fazê-lo. Você não pode expulsar suas corrupções, pois elas têm carros de ferro, mas ele expulsará o último deles, até que toda a terra fique sem um inimigo para perturbar sua paz perpétua. Oh, que alegria saber que não vai demorar tanto. Oh, será tão cedo para alguns de nós, tão poucas semanas, embora talvez estejamos contando com anos de vida. Algumas semanas ou alguns dias e teremos passado pelo dilúvio do Jordão e permaneceremos completos nele, aceitos no amado. E se levar muitos anos, se formos poupados até que as neves de um século caiam sobre nossos cabelos gelados, ainda assim, não devemos duvidar de que seu propósito será finalmente cumprido. Seremos imaculados e irrepreensíveis diante dos seus olhos em breve. Outra parte de nossa salvação é que, finalmente, devemos estar sem dor, sem tristeza, reunidos com a igreja dos primogênitos diante da face do Pai. Não parece, quando você se senta para pensar em si mesmo, como estando no céu, como um lindo sonho que nunca chegará? Ó, que um dia esses dedos tocarão as cordas de uma harpa dourada. Ó, cabeça dolorida, você usará um dia uma coroa de glória que não se desvanece. Ó, corpo desgastado pelo trabalho, você deve se banhar em mares de descanso celestial. O céu não é bom demais para nós, irmãos e irmãs? Será que nós, pobres de nós, jamais entraremos naqueles portões perolados ou pisaremos nas ruas douradas? É claro que faremos, pois estamos em Cristo. Oh, nós veremos o seu rosto. Ele nos beijará com os beijos de seus lábios. O Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus sábio, o nosso Salvador, nos levará ao seu seio e nos chamará de seus. Oh, beberemos dos rios de prazer que estão à direita do Altíssimo. Estaremos nós entre aquela companhia feliz que será conduzida às fontes vivas das águas, e todas as lágrimas serão enxugadas de nossos olhos. Ah, isso seremos, pois se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que sua alma quiser, isso ele fará. Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que contemplem a minha glória, é o que ele disse. Esse é um desejo imortal e onipotente. Estaremos com ele onde ele estiver, seu propósito será realizado e participaremos da sua bem-aventurança. Agora levante-se, você que ama o Salvador, e coloque sua confiança nele. Levante-se como homens que têm Deus dentro de vocês e não se sentem mais em seus montouros. Venham, seus desanimados. Se a salvação fosse sua própria obra, você poderia se desesperar, mas como é obra dele e ele não muda, você não deve duvidar. Como dizem os versos do hino, agora que todos os fracos sejam fortes, e faça do poder de Jeová sua canção. Seu escudo está espalhado sobre cada santo, e assim apoiado, quem pode desmaiar? Se você perecer, mesmo o mais fraco de vocês, o propósito de Deus não teria sido realizado. Se você finalmente caísse, sua honra seria manchada. Se você perecesse, o próprio céu seria desonrado. Cristo terá perdido um dos seus membros, uma das suas ovelhas. O divino marido ficará desapontado com parte da sua amada esposa. Ele será um rei cujas regalias foram roubadas. Não, ele não será completo, pois a igreja é sua plenitude. E como ele pode ser cheio se uma parte de sua plenitude for jogada fora? Juntando essas coisas, tomemos coragem e, em nome de Deus, levantemos nossas bandeiras. Aquele que esteve conosco até agora nos preservará até o fim, e em breve cantaremos na fruição da glória, como agora recitamos na confiança da fé, que seu propósito é cumprido e seu amor imutável. Isso eu digo a título de encerramento. Tal assunto deve inspirar todo homem com admiração, todo homem regenerado. Eu falo com alguns aqui que não são convertidos. É um pensamento terrível. O propósito de Deus será servido e cumprido em você. Você pode odiá-lo, mas assim como ele glorificou a si mesmo sobre Faraó e todas as suas hostes, assim ele o fará sobre você. Você pode pensar que vai estragar seus desígnios. Essa será a sua ideia, mas seus próprios atos, embora guiados com essa intenção, apenas tenderão a servir
a glória de Deus. Pense nisso. Rebelar-se contra Deus é inútil, pois você não pode prevalecer. Resistir a Ele não é apenas impertinência, mas loucura. Ele será tão glorificado por você, seja qual for o caminho que você siga. Você deve render-lhe honra voluntária ou honra involuntária. Mas, de qualquer forma, seu propósito em você certamente se cumprirá. Ó, que esse pensamento possa fazer você inclinar a sua cabeça e dizer: grande Deus, glorifica a tua misericórdia em mim, pois me revoltei. Mostre que tu podes perdoar. Eu pequei profundamente. Prove as profundezas da tua misericórdia, perdoando-me. Eu sei que Jesus morreu e que ele é apresentado como um propiciador. Eu creio nele como tal. Ó Deus, eu confio nele. Eu te rogo, glorifica-te em mim, mostrando o que tua graça pode fazer ao lançar o pecado para trás das suas costas e apagar a iniquidade, a transgressão e o pecado. Pecador, ele o fará. Ele o fará, se assim você pleitear e assim orar, ele o fará. Nunca houve um pecador rejeitado ainda que veio realmente a Deus com humilde oração e fé. Vá a Deus hoje, confessando os seus pecados e tomando posse de Cristo, como sobre os chifres do altar da misericórdia e do sacrifício. Você descobrirá que era parte do plano divino trazê-lo aqui agora, para impressionar sua mente com temor, para conduzi-lo humildemente à cruz, para depois conduzi-lo com alegria ao seu Deus e levá-lo finalmente perfeito diante do seu trono. Deus adicione sua bênção a você, pelo amor de Cristo. Amém, querido. Amém.